Fala galera, beleza? Dando continuidade à aula de anemias carenciais, hoje eu vou falar sobre a deficiência de ácido fólico, ou folato, ou vitamina B9. Por que a deficiência desse nutriente causa anemia? É fácil de entender. O ácido fólico ele é responsável pela divisão nuclear, certo? A divisão do núcleo das células. Então pensa comigo, quando uma hemácia ela vai se dividir, o núcleo dela ele cresce, vai se preparando para a divisão e na hora da divisão ele não se divide, porque não tem um ácido fólico para contribuir nessa reação, tá? Ou seja, é um paciente que vai apresentar anemia, porque ele tem uma diminuição do número de hemoglobinas, já que elas não estão se dividindo apropriadamente, e ao mesmo tempo é uma anemia macrocítica, tá? Uma hemácia de tamanho aumentado, por esse motivo que eu falei, que o núcleo ele vai crescendo, e na hora de dividir não divide. Então geralmente são hemácias de tamanho aumentado, tá? Os autores eles chamam as anemias por deficiência de ácido fólico e deficiência de vitamina B12 de anemia megaloblástica, tá? Megaloblástica e macrocítica são coisas diferentes. Macrocítica simplesmente diz que é uma anemia com VCM aumentado, ou seja, uma anemia onde apresenta uma hemácia de tamanho aumentado. Megaloblástica quer dizer que a conformação do núcleo dessa hemácia é uma conformação um pouco mais doente, tá? Aquele eritroblasto que foi preparando seu núcleo, foi crescendo, um núcleo um pouco estranho e aí não se dividiu, tá? Isso é a anemia megaloblástica. Alguns autores até colocam valores de referência, acima de tanto é megaloblástica, entre tanto e tanto é macrocítica. Mas o que mais importa é essa questão que eu falei para vocês. Quais serão os sinais e sintomas do paciente? Então, o paciente pode apresentar sinais e sintomas gerais de toda a anemia, que a gente já discutiu, mais sinais e sintomas específicos da anemia carencial, que são quelite angular e glossite. Perfeito? Bom, agora falando um pouco sobre as causas da deficiência de ácido fólico. O ácido fólico ele é um nutriente encontrado principalmente em folhas, e folhas verdes escuras que têm alta concentração. Tá? Geralmente o paciente que não consome muitos alimentos do reino vegetal tem uma deficiência de folato, porque o nosso organismo ele não tem uma reserva muito boa para isso. E o principal paciente que se encaixa nesse perfil é o alcoólatra, porque o alcoólatra ele sacia a sua necessidade calórica no álcool e geralmente ele vive nos bares pedindo torresmo, carne seca, esses beliscos que nunca tem nada verde. É um paciente que raramente come alguma coisa verde, então é o paciente mais propício a desenvolver deficiência de folato. E é a principal causa de deficiência de folato. Então sempre que você vê uma deficiência de folato, você tem que sempre perguntar para o seu paciente: ingere álcool, é um paciente alcoólatra? É a principal causa, ok? Outras causas que tem que sempre ser investigadas são desnutrição, tá? O paciente que é desnutrido não se alimenta principalmente de alimentos do reino vegetal, esse paciente vai desenvolver deficiência de ácido fólico. Outro tipo de paciente é a gestante, porque a gestante ela está consumindo esse nutriente para dois seres vivos, ela e o feto dela. Tá? Então, se ela não tiver uma alimentação muito rica em ácido fólico, ela vai ter deficiência. Tá? Por isso que hoje em dia é até preconizado fazer uma profilaxia com ácido fólico para gestantes. Outro paciente é aquele paciente que usa alguma medicação que interfere no ácido fólico. Existem algumas medicações clássicas que causam isso, mas uma que vocês nunca podem esquecer é o metotrexate. Todo paciente que usa metotrexate precisa repor ácido fólico, porque ele é um paciente mais propício a ter deficiência. E por último, um perfil de paciente que muita gente esquece na prática, mas que é uma causa importante, e às vezes a refratariedade do tratamento é por conta disso. É aquele paciente que tem hemólise crônica. Como eu falei, a gente não tem uma reserva muito boa de ácido fólico. Então o paciente que tem hemólise está toda hora destruindo hemácia, ele está toda hora produzindo novas hemácias. Então está consumindo muito ácido fólico. Se a dieta dele não for riquíssima em ácido fólico, esse paciente vai ter deficiência de ácido fólico. Então, um paciente, por exemplo, que tem anemia falciforme ou lúpus com anemia hemolítica associada, se você não repõe o ácido fólico regularmente para esse paciente, mesmo que seja profilaticamente,
o paciente pode ser refratário à terapia, não responder à anemia porque ele está apresentando uma deficiência de ácido fólico. Ok? Sempre lembrar disso aí. Bom, em relação ao diagnóstico da deficiência de folato, primeiramente você vai pedir um hemograma, tá? Vai se deparar com uma anemia, em geral uma anemia macrocítica, tá? Outra pista no hemograma é o índice de anisocitose, que é aquele RDW, geralmente ele está elevado. Isso aí é uma dica para todas as anemias carenciais, tá? Todas elas podem cursar com RDW muito aumentado. Isso é fácil de entender. O índice de anisocitose nada mais é do que uma variação de tamanhos de hemácia. Por exemplo, se o paciente apresenta hemácias grandes, pequenas, médias, está variando demais o tamanho. A RDW vai ser aumentado. E por que nas anemias carenciais, tipicamente, esse RDW ele é aumentado? Pensa comigo, quando a medula óssea vai produzir uma hemoglobina, uma hora ela vai ter, por exemplo, o ferro, o ácido fólico, a vitamina B12, tudo certinho para produzir a hemácia no formato direitinho. Outra hora ela não vai ter ácido fólico, aí a hemácia vai sair grandona. Outra hora ela não vai ter ferro, aí a hemácia vai sair pequenininha. Então varia muito o tamanho da hemácia, ou seja, anemias carenciais cursam com RDW elevado. Isso é uma boa pista aí no hemograma, tá? Mas até agora foram só pistas. Para a gente confirmar que o paciente tem deficiência de folato, a gente tem que dosar o folato sérico, tá? O problema é que o folato sérico ele pode flutuar muito durante o dia e durante os dias. Então, assim, não necessariamente um paciente que tem um folato sérico normal ou um folato sérico no limite inferior, esse paciente tem deficiência ou não tem deficiência, entendeu? Para você ter uma confirmação melhor, existe uma outra substância que pode ser dosada, que é a homocisteína. Tá? Vamos tentar entender aqui. O ácido fólico ele participa de uma reação, que é a transformação da homocisteína em metionina. Se você tem deficiência do ácido fólico, você não vai transformar, consequentemente você vai acumular homocisteína. Então isso reforça mais o seu diagnóstico. Se o paciente apresentar ácido fólico baixo e homocisteína alta, muito provavelmente esse paciente tem sim deficiência de ácido fólico. Falando agora de algumas outras alterações laboratoriais que o paciente pode apresentar, são elas pancitopenia, tá? O ácido fólico ele é responsável, como eu falei antes, pela divisão celular de todas as células do nosso organismo. Então o paciente pode ter prejuízo da divisão celular dos leucócitos, das plaquetas, das hemácias, acarretando assim numa pancitopenia. Outra coisa que pode ser bem marcada na deficiência de ácido fólico é o LDH elevadíssimo. Tá? LDH, que é a lactato desidrogenase, nada mais é do que uma enzima que se eleva sempre que a gente tem alguma lesão celular no organismo. Tá? Então, o que acontece? Como eu falei antes, o núcleo dos eritroblastos na deficiência de ácido fólico geralmente é um núcleo muito aumentado, um núcleo que se preparou para dividir, mas não dividiu, é um núcleo que não é muito comum. Então os macrófagos intramedulares, eles reconhecem isso como um núcleo estranho, uma célula estranha, e destroem essa célula, é um mecanismo de defesa do nosso organismo. Tá? A gente chama isso de eritropoiese ineficaz ou hemólise intramedular. Tá? E como você tem muita destruição de hemácia, você libera muito LDH. O LDH na deficiência de folato geralmente é elevadíssimo, costuma ser mais elevada do que nas anemias hemolíticas. Isso é uma forte dica. Para tratar o nosso paciente, a gente tem que ser compulsivo em achar a causa mais uma vez. Então vamos lá, procura se o paciente ele é um alcoólatra, se ele é um desnutrido, se ele é uma gestante, se ele usa alguma medicação que possa acarretar uma deficiência de ácido fólico, se é um paciente que tem alguma hemólise crônica. Então você vai tentar cercar essas causas e tratar a causa. Tá? E para repor o ácido fólico, bastam apenas 5 a 10 mg de ácido fólico por dia. É o necessário. E por quanto tempo você vai tratar? Até você tratar definitivamente a causa base desse paciente. Existem alguns pacientes que necessitam de doses profiláticas de ácido fólico, porque são pacientes que são mais predispostos a desenvolver deficiência de ácido fólico. Mesmo que eles não tenham deficiência ou não tenham anemia, eles merecem uma dose básica de ácido fólico diária. Okay? São esses pacientes principalmente gestantes, tá? Pacientes que usam medicamento crônico que acarretam uma deficiência de ácido fólico, sempre lembrar aí do metotrexate, tá? E pacientes que têm hemólise crônica. Esses pacientes eles vão usar uma dose entre 1 e 5 mg de ácido fólico por dia.
Perfeito? O vídeo de hoje foi esse, galera. Espero que tenham gostado e não se esqueçam de se inscrever aí no canal para me dar uma força e me estimular aí a produzir cada vez mais conteúdos para vocês.